Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de setembro, ainda que nós estejamos quase no final do mês de outubro. Pois é, eu demorei muito pra gravar este vídeo. Eu tinha acabado de voltar de viagem quando o mês terminou, então eu li algumas coisinhas, mas esse mês foi bem atribulado, eu acabei atrasando alguns vídeos. Depois eu fiquei doente, viajei de novo pra outro lugar desta vez, daí atrasou muita coisa. Quando eu voltei de viagem, basicamente no dia 12 de outubro, eu acabei gravando vários vídeos de uma vez só, mas ficou faltando um vídeo do Leituras do mês de setembro, mas eu não consigo deixar de gravar este vídeo em nenhum mês, porque eu adoro gravar esse tipo de vídeo, porque é tipo uma retrospectiva do que a gente leu no mês anterior. É uma oportunidade de fazer um comentário bem breve sobre cada um dos livros lidos. E eu sei que vocês gostam, já que é um dos tópicos mais assistidos do canal, então eu espero que vocês curtam. Eu estou especialmente tagarela hoje, então eu acho que esse vídeo vai ficar grande. Bom, pra quem viu o vídeo de metas do mês de setembro, sabe que eu falei que não ia ler muito no mês de setembro por conta da viagem. Fui pra Bienal do Rio de Janeiro, depois eu viajei pro Chile, e nesse meio tempo da viagem eu ainda peguei uma virose, então tudo isso influenciou bastante. Mas eu acabei lendo até um pouquinho mais do que eu achava que aconteceria. Eu falei pra vocês que se eu fechasse o mês em 3 livros, já sairia no lucro, né? Eu mostrei 3 livros no vídeo de metas, mas eu acabei lendo um pouquinho mais do que isso. Mudaram algumas coisinhas, né, em relação ao que eu esperava, mas vamos lá começar a conversar sobre os livros. O primeiro livro que eu li no mês de setembro foi O Cunho Enfeitiçado, o 6º volume da série dos Bridgertons, da Julia Quinn. Aquele tipo de livro que você fica, que pelo menos eu fico me sentindo extremamente produtiva, porque quando eu pego, eu leio basicamente tudo de uma vez, então é aquele negócio, aquela leitura que rende muito, sabe? Eu adorei esse 6º volume da série, eu achei muito fofo. Eu acho que a autora foi especialmente sensível ao criar essa história, porque ela fala sobre um homem que se apaixonou pela esposa do melhor amigo, primo, irmão, porque eles são primos, mas eles foram criados como irmãos, então eles têm um vínculo muito forte, e desde o primeiro momento em que ele viu a esposa, no caso acho que na época era noiva do amigo dele, ele se apaixonou por ela, mas ele sabia que isso nunca daria em nada. Por mais que ele gostasse, por mais que ele tenha passado cada vez mais a gostar dela, ele nunca tentaria nada pra magoar o amigo dele e o primo dele. Só que logo no começo deste livro, o marido da Francesca morre. Óbvio que a gente já sabe o que vai acontecer, que um relacionamento entre os dois irá se desenrolar, mas eu acho que a autora encontrou uma forma especialmente sensível de explorar este relacionamento, porque não foi nada muito fácil, já que o personagem era muito ligado a este primo dele, e ele herdou tudo do primo, ele herdou o título, ele herdou as terras, então é claro que ele se sentia muito culpado por ser apaixonado pela viúva dele, e não seria um relacionamento fácil, assim, ele não simplesmente começaria, porque você morreu, agora eu tô com sua esposa. Obviamente não é assim, né? Se fosse, o livro seria terrível. Então, eu acho que a autora conseguiu fazer essa transição entre a amizade dos dois, que sempre foi muito forte, para o começo de um amor que sempre existiu por parte dele, mas não por parte dela, porque ela realmente era muito apaixonada pelo esposo. Então, foi um desenvolvimento muito bom da Julia Quinn, extremamente sensível, com muito sentimento, e a história ficou muito, muito linda, gente. Tem uma coisa bem interessante a respeito deste volume, é que ele se passa ao mesmo tempo que os 2 volumes anteriores, então ele não é que nem os outros, que ia se passando realmente, o tempo ia passando e cada livro era um pouquinho depois no futuro. Não, este aqui se passa ao mesmo tempo do 4º e do 5º livro, então a gente percebe alguns acontecimentos dos Segredos de Collie Bridgerton, que é o 4º volume, e de Para Ser Philip com Amor, que vão se desenrolando ao mesmo tempo que esse. Eu gostei muito deste livro, eu não sei em qual posição eu colocaria no ranking da família Bridgerton, ainda vou parar pra pensar um pouquinho nisso, mas enfim, extremamente recomendado pra quem gosta de romances épicos, e a Julia Quinn até agora não decepcionou em nada, né? Todos os romances dela são muito gostosos de ler. Então, depois desse aqui, quem assistiu o vídeo passado sabe que eu falei que eu não ia ler o Segunda Fundação em setembro, mas vocês sabem agora que não dá pra acreditar em mim, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu falei que eu não ia ler o Segunda Fundação porque eu achava que não ia dar tempo de ler antes da viagem. Daí eu percebi que eu ia conseguir um final de semana livre pra poder me focar neste livro mesmo, porque eu tava muito curiosa em relação a ele, realmente queria ler. Não queria adiar mais do que isso. Então, um pouquinho antes da viagem, eu comecei a ler o Segunda Fundação, porque eu achei que daria tempo de terminar até a viagem. Não era o livro que eu queria levar, porque eu queria realmente me concentrar nele. Só que eu peguei uma virose muito grande antes da viagem. Eu peguei outra quando eu voltei, né? Que é aquela gripe mais recente que eu tive. Esse último mês foi o mês das viroses. Então, um pouquinho antes da viagem, que eu faria para o Chile, eu peguei uma virose forte, fiquei com febre de cama, então eu não consegui terminar o Segunda Fundação a tempo. Eu tive que levar ele na viagem, eu não consegui também não levá-lo, porque eu tava muito curiosa em relação ao que ia acontecer, então eu levei, nem tô mostrando o livro, né? Então eu levei o Segunda Fundação comigo, e eu terminei na viagem. É claro que isso aconteceria, mas eu fiz uma besteira muito grande, porque eu só levei este livro na viagem, e eu levei meu iPad achando que, não, se eu terminar o Segunda Fundação na viagem, eu pelo menos vou ter o iPad, porque no iPad tem vários livros já baixados para ler, né? Porque eu tenho o aplicativo do Kobo e do Kindle.
Então, é isso que eu faria. Então, eu coloquei o iPad pra carregar antes de viajar e não ia levar o carregador, porque pra quê? Eu tinha colocado pra carregar completo. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha carregado, acho que deve ter tido algum contato na tomada, então eu fiquei sem iPad. E quando eu terminei de ler o Segunda Fundação, eu terminei logo no meio da viagem, assim, eu fiquei sem nada pra ler, fiquei muito chateada. Depois eu explico um pouquinho melhor a solução que eu encontrei. Mas em relação à Segunda Fundação, gente, é sensacional. É o meu preferido da trilogia, assim, de longe. Eu amei este livro, ele é cheio de reviravoltas, ele é cheio de diálogos, aqueles diálogos afiados do Asimov. Ele traz informações um pouquinho mais aprofundadas a respeito do plano do Harry Seldon. Algumas coisas que eu sempre tive dúvidas em relação a como funcionariam. Eu já gravei um vídeo sobre a trilogia, eu não sei se eu já vou ter colocado no ar. Caso eu ainda não tenha colocado, será um dos próximos vídeos do canal. Mas uma coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo é que a última linha deste livro é sensacional. A última linha, quando você já está prestes assim a fechar o livro e terminá-lo de fato, o Asimov solta uma coisa ainda, uma informação na última linha, gente, que me deixou assim boca aberta, assim, me deixou, nossa, com a surpresa que ele reservou ali para o último momento. Então eu achei isso fantástico por parte do autor. Ao mesmo tempo que no final do Fundação Império, que é o segundo livro, ele trouxe uma reviravolta final que eu achei completamente possível de ser prevista, assim, eu realmente já tinha me dado conta daquilo há muito tempo. Não que o livro seja previsível, de forma alguma, mas aquela informação específica eu achei bem possível, assim, de ser prevista, então eu não tive nenhuma surpresa muito grande em relação ao final do Fundação Império. Isso aconteceu da forma posta aqui nesse volume. Eu acho que toda a carga de surpresa foi reservada, assim, para como terminaria a trilogia, dessa forma sensacional que o autor encontrou. Mas enfim, eu falo um pouquinho mais sobre todos os livros no vídeo sobre a trilogia da Fundação, porque eu não quero me estender muito aqui, porque tem muito material para ser abordado a respeito dos livros. Então, caso eu tenha postado, eu deixo aqui. Se eu ainda não tiver postado, fiquem ligados que será um dos próximos vídeos do canal. Em relação ao jeitinho que eu dei para ler os livros na viagem, quando eu estava no aeroporto para voltar, eu me dei conta que eu ia passar muitas horas ociosas esperando no aeroporto. E eu estava ficando já muito revoltada porque eu não tinha nenhum livro comigo, né? Pensando, nossa, eu tô cheia de coisa pra ler, cheia de leitura atrasada, e eu estou aqui horas no aeroporto esperando, vou passar horas no voo esperando e não vou ler nada. Então eu lembrei que eu também tenho um aplicativo do Kobo no celular, então eu consegui acesso à internet lá no aeroporto. Foi até um pouco difícil, eu fiquei meio frustrada achando que eu não conseguiria, mas eu consegui. Então eu baixei um livro que eu já tinha no meu Kobo, que é O Cão dos Baskervilles, do Arthur Conan Doyle. Eu baixei esse livro no aeroporto e eu consegui ler ele praticamente inteiro na viagem. Eu não tenho certeza se eu já tinha lido esse livro alguma vez na minha vida. Isso é curioso, porque assim, eu já li praticamente tudo do Sherlock Holmes, a maior parte dos contos, então faltava pouca coisa. Eu já li mais de uma vez Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro. Eu não li O Vale do Terror, que é o quarto romance, mas eu não tinha certeza em relação ao Cão dos Baskerville, porque eu já tinha visto o filme algumas vezes quando eu era mais nova, então eu fiquei na dúvida se eu realmente tinha lido a história ou só assistido o filme. Mas fazia tanto tempo que eu não lembrava praticamente de nada, eu não lembrava como é que as coisas terminavam, então foi uma leitura muito gostosa, foi uma leitura com algumas surpresas, porque ao mesmo tempo que eu não lembrava das coisas, eu ia meio que recordando à medida que eu ia lendo, então eu não sei se era algo que eu conseguiria adivinhar ou se meu subconsciente ainda tinha armazenado e eu ia lembrando aos poucos. Mas é uma história muito gostosa de Sherlock Holmes. Ele traz um clima meio sombrio, sabe? Inclusive é um bom livro para ler agora no mês de outubro, para quem quer entrar no clima, assim, do mês de terror e mistério, porque ele traz uns toques bizarros na história. Ele é um livro de mistério com alguns toques macabros. A base dele é uma lenda que permeia uma família, que um cão diabólico mata alguns membros dessa família. Então, no começo do livro, um senhor desta família morre em circunstâncias misteriosas e estranhas. E o Sherlock Holmes é convidado a investigar o caso, tentar entender ali o que está acontecendo. Então tem meio que esse negócio, essa brincadeira entre a ciência e o sobrenatural. Permeia essa dúvida, será que há algo sobrenatural nessa história? Será que há algo mais lógico? Foi uma escolha perfeita para fazer durante o avião. Eu li praticamente nas 4 horas da viagem de Santiago para São Paulo. Eu não parei de ler o livro sequer em momento algum. Consegui praticamente terminar o livro inteiro no celular. Eu ainda não tinha lido nenhum livro no celular. Foi uma experiência interessante. Eu acho que é o meu romance preferido dentre os que eu li. Só falta ler O Vale do Terror. Então, eu prefiro O Cão dos Baskerville, assim, em relação a Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro. Por mais que sejam livros muito bons, O Cão dos Baskerville é o meu preferido. Então, depois que eu voltei de viagem, eu li o João e Maria, nesta versão aqui do Neil Gaiman e do Lorenzo, com ilustrações do Lorenzo Mattotti. Já fiz vídeo deste livro aqui. Eu fiz vídeo, na verdade, comparando assim, essa história contada pelo Neil Gaiman e a história dos irmãos Grimm. Então, é mais uma comparação. Falei mais ou menos o que eu achei, mas eu já vou adiantar pra vocês. Eu achei interessante, mas na verdade, é um livro bom.
é claro, porque eu gosto muito do conto do João e Maria, mas assim, o que eu quero dizer é que ele não tem nada de muito diferente em relação ao conto original. E eu estava esperando algo diferente. Eu achei que seria uma recontagem da história levemente diferente pela visão do Neil Gaiman, que ele mudaria algumas coisas. E as coisas que são mudadas, assim, são coisas muito pequenas. Então é basicamente a história de João e Maria contada com as palavras do Neil Gaiman, assim, como se ele tivesse pego uma história, peraí, eu vou contar ela com minhas palavras, mas essencialmente é a mesma história. E eu estava esperando coisas levemente diferentes, assim, acontecimentos diferentes. Então, em relação a isso, eu me frustrei um pouco, porque não é nada assim muito essencial, sabe? Se você já tem os contos de João e Maria originais, se você já leu a história, não é nada que você, não, preciso também ter este aqui. Ele é um livro bonito, assim, a edição tá muito bonita, as ilustrações são legais, assim, dão um toque a mais à história, dão um toque sombrio, mas porque, na verdade, a história de João e Maria é meio sombria. Eu comento mais sobre isso no vídeo que eu fiz, falo sobre a origem da história, sobre como ela foi sendo modificada ao longo do tempo, falo brevemente sobre tudo isso e sobre as leves diferenças entre uma versão e outra. Então, é o seguinte, é legal, mas não é nada, assim, tão indispensável, digamos. Eu gostei porque foi um pontapé pra eu ler o conto original, que eu ainda não tinha lido, né? Então, eu tô mostrando este livro aqui, mas na verdade eu só li o conto de João e Maria, que é um conto pequeno, né? Tá até marcado aqui. Pra finalizar o mês, eu não poderia ter terminado de forma melhor. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do escritor brasileiro Marçal Aquino. E, gente, todo mundo que tinha lido esse livro, todos os comentários que eu li na internet sobre este livro eram maravilhosos. Eu não conheço, assim, ninguém que tenha lido este livro e tenha falado, eu achei mais ou menos, eu não gostei. Pode existir? Pode. Se isso acontecer com você, deixa aqui nos comentários, porque é sempre legal, assim, a gente conferir outros pontos de vista, né, em relação à história, mas eu tô aqui contando um fato pra vocês. Eu ainda não tinha lido absolutamente nada levemente negativo sobre esse livro. Claro, gerou altas expectativas, eu estava com medo delas não serem supridas, mas elas foram sim, porque não tem como não serem. A escrita do Marçal Aquino, assim, é maravilhosa, é poética, ele tem uma narrativa muito gostosa e especialmente a estrutura narrativa dele faz toda a diferença. Porque é o tipo de história que você quer muito saber o que vai acontecer. Ele vai contando aos poucos, a gente na verdade começa já meio que pelo final com este homem que se chama, ele se chama Calbi, né, que igual ao cantor. E ele vai contar sobre um amor com consequências trágicas na vida dele, então a gente já sabe que algo assim trágico vai acontecer, mas ao mesmo tempo ele consegue surpreender no final. O autor consegue surpreender em mais de um sentido, em relação ao trágico, em relação ao que aconteceu. Gente, é um livro muito bem estruturado, muito bem contado, assim, com uma escrita muito rica e gostosa e com uma história muito interessante. Eu ainda vou comentar mais sobre este livro, claro, num vídeo só sobre ele. Eu ainda não gravei este vídeo, mas vai sair. Sei que tem filme, que a Camila Pitanga é a personagem principal. Inclusive, como eu já sabia que era a Camila Pitanga, eu imaginei o livro inteiro, a personagem da Lavínia, que é uma personagem feminina, assim, muito forte em questão de personalidade. Eu li o livro inteiro com a imagem da Camila Pitanga na cabeça, que foi algo que eu gostei, assim, pra criar contornos mais reais da personagem na minha cabeça. Mas enfim, comenta um pouquinho mais sobre ele num vídeo especial sobre ele, mas virou dos meus favoritos do ano e com certeza na literatura brasileira, assim, é o meu favorito do ano. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras no mês de setembro. Foi um mês, assim, que eu não tive muito tempo pra ler, mas que em todo o tempo possível que eu tinha livre, eu queria estar lendo alguma coisa, porque é sempre muito bom, né? Eu sempre fico um pouquinho frustrada quando não consigo ter tanto tempo assim pra ler, que é algo que vai acontecer, especialmente agora, mais em relação ao final do ano. Todo final do ano minhas leituras caem um pouquinho, né, em relação à quantidade de leituras e tempo pra leituras, mas eu acho que no final desse ano vai cair particularmente. Vamos ver, né? Vamos conversando sobre isso à medida que as semanas forem passando. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo como foram as suas leituras de setembro e de outubro, né? Porque a gente já tá no final do mês de outubro. Então logo logo eu volto pra gravar o vídeo das leituras do mês de outubro. Hoje eu vou tentar não atrasar muito. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, compartilhar o vídeo com outras pessoas pra ajudar a divulgar o canal e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Beijo enorme pra todo mundo e até a próxima.